Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, primeira aplicação, né? Caderno azul. E agora a gente vai para a questão 79, né? A questão 79, ela é bem interessante, ela tem um texto aqui, né? Ela vai se tratar aí da cidade e estado clássica, né? Em relação aí à cidade-estado da antiguidade clássica. Beleza, o que o texto vai trazer para a gente? Olha só, a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Beleza, aí a pergunta traz pra gente o seguinte, olha só, nas cidades-estado da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descritas no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Qual critério seria esse? Olha só, A, controle de terra, B, liberdade de culto, C, igualdade de gênero, D, exclusão dos militares ou E, exigência da alfabetização. Pause o vídeo, tentem fazer, vamos ver se vocês também vão conseguir acertar, beleza? Bom, galerinha, pausar o vídeo aí. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Por quê, né? Vai se tratar a questão aí de controle de terra. Porque a questão descreve pra gente, né, em relação à antiguidade clássica, né, do texto, olha só, a proporção dos cidadãos, então ela está se referindo à proporção desses cidadãos aí, que vai estar descrita no texto, ela vai ser aplicada pelo quê, né? Aqui no caso, né, especialmente aqui na participação política, vai se tratar do controle de terra. Por quê? Ela descreve aqui pra gente, olha só, os homens livres podiam variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias. Ou seja, por que eram pequenas aí em relação a isso, né? Porque aqui no caso, né, especialmente os que participavam das oligarquias e aristocracias que só votavam nesse período, né? Porque eles eram cidadãos proprietários. Então, aí nesse período, eles que tinham direito ao voto, né? Ou seja, era uma maneira injusta aí, mas estava muito ligada à questão de terra, de controle de terra. Então, aqui no caso, esses proprietários aí, eles tinham o controle de terra. E esse era o elemento aí essencial para a participação política. Um dos elementos, um dos critérios nesse período aí, para a participação política, tá certo? Então, na democracia aí, a participação política vai ser confundida com a ideia de cidadania, né? Mas no caso aí, por exemplo, em Atenas, votavam todos os homens adultos, filhos de pais e mães atenienses. Mas não é o que, aqui no caso, o que a questão quer trazer pra gente é em relação a esse controle de terra. Ou seja, por se tratar aí de oligarquias e aristocracia, que a questão vai trazer pra gente. Então, esses que votavam, que tinham direito aí para votar, eram os que estavam ligados aí a controle de terra para ter aí essa participação política, tá certo? Por isso que a questão vai trazer aí em relação ao controle de terra, né? Quem tinha esse controle de terra aí que votava aí no caso, beleza? Então, ao se tratar aí no caso, né, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, né? Aqui no caso, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias, aqui no caso, por que eram pequenas aí? Porque ela estava ligada a esse controle de terra, que era fundamental aí, né? Os que tinham direito aí ao voto eram os que estavam ligados aí a esse controle de terra, os que participavam das oligarquias e aristocracias, né? Só votavam esses cidadãos proprietários de terra. Então, por isso que vai estar ligado aí ao controle de terra em relação à participação política, tá certo? Então, é isso que a questão quer trazer pra gente.
Por que que não são as outras? Olha só, liberdade de culto. Aqui não se trata de liberdade de culto, né, em relação aí à participação política. Igualdade de gênero, muito menos, né? A gente sabe que as mulheres também eram excluídas ao voto, né? Então não era aí a participação política, aqui no caso de igualdade de gênero. Exclusão dos militares, também não é isso que a questão veio trazer pra gente. E nem a exigência da alfabetização. Ela está muito mais ligada em relação a terras, né? Oligarquias aqui no caso. Então por isso que vai se tratar de controle de terra, beleza? Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês, né? Não se esqueçam de... Bom, galerinha, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante na divulgação do canal aí, né? Na divulgação de conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá bom? Bons estudos aí para vocês e até a próxima!